Olá, meus amores. Então, hoje a gente continua no Novo Testamento, Mateus, capítulo 16, versículo 13. Pedro declara que Jesus é o Messias. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: Quem diz o povo que é o Filho do Homem? E eles: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum dos outros profetas. E vocês, insistiu Jesus, quem acham que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus exclamou: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foi o entendimento humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu também te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças da morte nada poderão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que proibires na terra é proibido no céu, e o que permitires na terra é permitido no céu. Então Jesus ordenou aos discípulos que não propagassem que ele era o Messias. Jesus fala da sua morte e ressurreição. Daí em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era preciso ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, que havia de ser morto, mas ao terceiro dia havia de ressuscitar. Então Pedro tomou-o à parte e começou a censurá-lo. Deus te livre disso, Senhor. Isso nunca te há de acontecer. Jesus, voltando-se para ele, ordenou: Sai da minha frente, Satanás. Impedes-me o caminho, porque não entendes as coisas à maneira de Deus, mas à maneira dos homens. Em seguida disse aos discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, esqueça-se de si próprio, carregue a sua cruz e venha comigo. Aquele que quer salvar a sua vida, acaba por perdê-la. Mas aquele que perder a vida por minha causa, esse é que a encontra. De fato, que aproveita alguém em ganhar o mundo inteiro se acabar por se perder a si mesmo? Que poderá uma pessoa dar em troca da sua vida? O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então há de recompensar cada um segundo o seu procedimento. Fiquem sabendo que estão aqui presentes algumas pessoas que não hão de morrer sem verem chegar o Filho do Homem na glória do seu reino. Então, assim, no trecho de hoje, tem algumas coisas que me chamaram a atenção. A primeira é com relação à questão de como o povo, como as pessoas enxergavam Jesus. Muitos diziam que ele era um profeta, ou que é João Batista, ou que era Elias, ou que é Jeremias. Mas Pedro reconheceu e falou que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E Jesus entregou a Pedro a incumbência de constituir a igreja dele, a igreja em Cristo. Então, esse foi um momento muito importante, né? Onde Jesus está entregando a Pedro a responsabilidade
de dar seguimento com a igreja em Cristo. E o outro trecho que eu achei também importante, que me chamou a atenção, foi a questão de Jesus falar que o que proibires na terra seria proibido no céu, e o que permitires na terra seria permitido no céu. Então, é como se tivesse uma ligação direta de tudo que fosse feito aqui na terra, né, a consequência no céu. E um outro trecho também que me chamou a atenção foi quando Jesus vai falar da sua morte e ressurreição. E Pedro não ficou muito confortável de Jesus falar sobre a morte dele. Deus te livre disso, Senhor, isso nunca te há de acontecer. Só que Jesus sabia que ele veio ao mundo para morrer e ressuscitar. Então, essa era a aprovação que ele teria que passar. E, independente de quererem ou não, era o que era necessário fazer. Isso seria necessário, ele teria que passar por isso. E aí ele fala: impede-me o caminho, porque não entendes as coisas à maneira de Deus, mas à maneira dos homens. Muitas das vezes a gente não sabe qual é o nosso propósito, né? Pelo que a gente precisa passar. E por vezes é difícil entender as coisas à maneira de Deus, porque na nossa lógica humana tem coisas que não tem muito entendimento lógico. Mas Deus sabe de tudo. Deus sabe o que realmente é preciso ser feito. E a gente precisa só confiar. Deus sempre sabe o que é melhor para a gente e pelo que a gente tem que passar para chegar ao objetivo, né? Ao propósito. A gente tem que confiar. E mais à frente ele diz que se alguém quiser acompanhar-me, esqueça-se a si próprio, carregue a sua cruz e venha comigo. Às vezes, por mais que a gente acredite, né, é difícil carregar a nossa cruz, né, porque a gente quer um caminho mais leve, mais fácil. Mas às vezes a gente nós precisamos nos esquecer de nós mesmos para fazer o que é preciso fazer. Às vezes o que precisa ser feito depende de esquecermos de nós mesmos para a gente poder enxergar um pouco além. E quando ele diz, carregue a sua cruz e venha comigo, é porque o caminho não é fácil. O caminho não é fácil. Então a gente precisa saber que vamos ter trabalho, sim, mas fazer o que é preciso, além de ser gratificante, nos aproxima mais de Deus. E nos aproximando mais de Deus, a gente passa a ter um conforto mais espiritual, mais emocional, de modo que, por mais que seja pesado, vale a pena. E aí ele continua: aquele que quer salvar a sua vida acaba por perdê-la, mas aquele que perder a vida por minha causa, esse é que a encontra.
Por vezes, a gente, por vergonha, a gente deixa de falar de Jesus, deixa de falar de Deus. E ele diz exatamente isso, ó, se você quer salvar a vida, você vai a perder. Então, se você quiser se preservar, não vou falar porque eu tenho vergonha, vou me resguardar, você vai perder. Agora, se você perder por causa de Jesus, se você, tipo, deixar a vergonha de lado, né, para defender, né, Jesus Cristo, para você falar de Jesus, você vai encontrá-lo. Vai encontrar a sua vida, você vai ter sua vida. Então, a gente precisa realmente se abrir a esse entendimento. Quanto mais próximo de Jesus nós estivermos, mais próximos da nossa vida a gente vai estar. E no outro trecho, ele põe, de fato, que aproveita alguém em ganhar o mundo inteiro se acabar por se perder a si mesmo. De que adianta a gente ter toda a riqueza do mundo, ter dinheiro, se a gente não tiver a vida conforme os ensinamentos de Cristo, para a gente chegar ao reino dos céus? De nada adianta. De que adianta ganhar o mundo inteiro se acabar por se perder a si mesmo? De a gente não ter essas questões mais espirituais resolvidas. Não adianta de nada ter dinheiro, bens, não adianta de nada. E aí continua. Que poderá uma pessoa dar em troca da sua vida? O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então há de recompensar cada um segundo o seu procedimento. Temos que cada vez mais termos consciência dos ensinamentos de Jesus Cristo e cada vez mais cumprirmos com os seus ensinamentos e termos menos vergonha para falar da palavra, dos ensinamentos para outros que ainda não conseguiram entender, ainda não tiveram acesso e ainda continuam com um preconceito formado de que a Bíblia é um livro que é só de enfeite. Temos que fazer esses ensinamentos chegarem a mais pessoas. Então, se a gente conhecer, fica mais fácil da gente divulgar. E a cada leitura, a cada aprendizagem, eu sinto mais vontade de aprender mais. A cada leitura eu quero aprender um pouco mais, um pouco mais. E eu acredito que daqui a um tempo as coisas vão fazer muito mais sentido. Então, meus amores, por hoje é só. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau.